Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do canal Joy na Prática e hoje vamos ter aqui mais uma conversa, né, gente? Eu sempre gosto de trazer as minhas reflexões aqui para vocês, trazer para vocês feedbacks dentro da minha área, que é a área de terapia energética e também dos meus estudos aí, da minha vivência, tá? Hoje, gente, eu venho com uma pergunta que eu acho super interessante de fazer, porque muitas vezes a gente fica andando pela vida apenas agindo e reagindo, né? As coisas acontecem com a gente vai e reage. Então a gente vive na ação e reação. Mas a gente não para realmente analisar o que é que tem por trás dessas coisas que estão acontecendo na nossa vida e que a gente precisa reagir. Então muitas vezes a gente fica o tempo todo sendo reativa, acontece algo, a gente reage apagando fogo, né, como a gente diz. Então a gente está o tempo todo apagando fogo, mas a gente não para de fato para ter esse distanciamento, para entender o que é que está em nós, que está atraindo essas coisas, essas pessoas, essas situações, e o que a gente pode fazer de fato lá no cerne da coisa, lá enfim, na raiz de todo mal, né? Na raiz do problema, para a gente mudar a nossa realidade. Então às vezes a gente fala em lei da atração, ou então em física quântica, e as pessoas acham que é muita viagem porque de fato elas não entendem ou não querem enxergar. Então a pergunta de hoje é: quanta verdade você aguenta? Quão disposto você está a de fato enxergar em você os problemas que estão sendo causados na sua vida através da sua vibração, através daquilo que você faz, daquilo que você pensa, das suas crenças. Então hoje vamos bater um papo sobre isso, mas antes eu já quero pedir a vocês que deixe seu like, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber vídeo novo, tá bom? Isso é muito importante. E aí, o que acontece? Vocês também já aproveitam para compartilhar com um amigo de vocês, com alguém que vai achar interessante essa palavra, tá? Ou alguém que está passando aí por uma situação difícil e não sabe como resolver. Eu vou tentar aqui trazer para vocês, à luz da física quântica, à luz das terapias energéticas, o que é que acontece na nossa vida quando a gente está tendo muitas atribulações, ok? Então, esse é meu recado de hoje. Já clica aqui no sininho e agora vamos pro vídeo. Então, partindo da física quântica, né? O que é a física quântica? Muita gente não entende. A física quântica é a ciência das menores partículas. Se a gente pegar qualquer coisa no universo e diminuir até a menor partícula, isso vai dar um átomo, né? Então, a física quântica parte dessa do menor pedacinho que possa ser dividido algo. E se a gente for analisar, todas as coisas são feitas de átomos. Então não há diferenciação quando a gente fala em física, né? Em física quântica não há diferenciação entre um corpo, uma parede, um smartphone, uma mesa, uma cadeira. Se a gente pegar todos esses materiais e dividir a menor parte, a gente vai acabar se deparando com um átomo. Então na física quântica a gente entende que todas as coisas são a mesma coisa, porém organizadas de forma diferente. Então o meu corpo, ele tem átomos da mesma forma que um celular, que uma parede, que qualquer coisa, uma árvore, qualquer coisa no universo, ele está apenas organizado de forma diferente. Então, a partir do momento onde a gente tem essa percepção, a gente começa a entender que tudo o que a gente vive, a gente está apenas atraindo para si. A minha organização corporal, o meu corpo, tá? Ele é uma casa, né? É um receptáculo que abriga o meu espírito. É como se de fato o nosso corpo fosse o hardware, né? Tem um computador lá, o nosso corpo é o hardware, é o corpo do computador, é aquela coisa física, e o nosso espírito fosse o software, né? Aquilo que está dentro para fazer o computador rodar. Tá? Então, basicamente, trazendo assim bem a grosso modo, isso aqui é o básico. Se ficou alguma dúvida, vocês perguntam aí, porque eu tento trazer a coisa bem popular para todo mundo entender. E aí a gente consegue entender que a forma como o nosso corpo é organizado, ele atrai para a gente várias situações. E todas essas situações, elas são atraídas para a gente a partir do nosso software, através da forma como está o nosso espírito, né? E como estamos dentro de nós. Então, por exemplo, a metafísica da saúde, hoje em dia, é uma área já bastante estudada. Quem quiser aí pesquisar, tem inclusive vários livros gratuitos para download, tá? De PDF na internet. E vários estudos sérios falando sobre a metafísica da saúde. Muitos médicos hoje mais esclarecidos já estão trazendo para a medicina tradicional a metafísica da saúde.
ela já vem explicar que a maioria, ou quase todas, ou todas as doenças, a gente não fala em todas porque tem aquelas que as pessoas já nascem, né? Mas a gente fala das doenças adquiridas, são adquiridas através do nosso inconsciente, então, e do nosso psicológico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu tinha asma quando era criança. E aí, depois, quando eu fui crescendo, eu fui pesquisar, né, sobre metafísica da saúde e fui entender que asma, normalmente, tá? A grosso modo, não vou entrar aqui no profundo da coisa, é um sistema de autodestruição. Então, às vezes, a pessoa tá infeliz, muito infeliz por várias coisas que tá acontecendo e para chamar a atenção, para tentar que as outras pessoas olhem para ela entra nesse sistema de autodestruição. Então não vai adiantar você ficar só dando remédio se você não tratar a causa. Então por isso que muitas crianças, por exemplo, têm asma quando pequenas, e aí quando vão crescendo, chega ali no 7, 8 anos, a criança melhora e pronto, e fica boa. Por quê? Porque aquele sistema de defesa já foi se fortalecendo, a criança vai crescendo, vai entendendo que não é bem assim, que existem outras formas, né, dela chamar a atenção e tudo mais. E, gente, vejam bem, o estudo da metafísica da saúde é muito mais profundo do que eu tô explicando aqui, tá? Aqui eu tô trazendo apenas alguns detalhes e pedacinhos para que vocês comecem a ter a curiosidade de saber sobre isso. Então, ok, a partir desse momento que eu fui entendendo a questão das doenças, gente, pra mim foi transformador. Eu tinha uma rinite alérgica que não melhorava, olhe, por nada na vida. Eu vivia tomando corticoide, eu vivia no hospital e não passava, sabe? Era o tempo todo o nariz escorrendo, até que eu realmente me deparei com a metafísica da saúde e fui procurar estudar a fundo o que é que estava acontecendo dentro do meu psicológico, dentro do meu ser, né, que estava causando aquilo. Porque dentro da metafísica da saúde, daqui a pouco eu vou explicar as outras áreas da questão do quanto a verdade a gente aguenta, tá? Eu tô só aqui introduzindo o assunto. Então, dentro da metafísica da saúde, a gente entende que tudo aquilo que se manifesta no nosso corpo físico é apenas uma impressão daquilo que já está sendo trabalhado no nosso espírito, no nosso psicológico. Então, por isso que pessoas que sofrem muito, né, ficam velhas mais cedo. Por quê? Porque ela está imprimindo no seu corpo físico, né, no seu rosto, aquilo que ela já está passando. Então, hoje em dia estuda-se a questão dos cânceres. Joia, câncer é uma má alimentação, é cigarro, sim. Isso tudo tem a ver, porém, tantas pessoas que têm má alimentação, tantas pessoas que fumam há muitos anos e não desenvolvem câncer, e outras pessoas, câncer de pulmão, por exemplo, tá, gente? E outras pessoas que às vezes nem fumam, apenas têm contato com fumantes ou nem têm e desenvolvem o mesmo problema, sabe? Então todas as doenças dentro da metafísica da saúde, ela tem uma explicação. Então partindo desse pressuposto que até a nossa saúde, que a gente hoje em dia acha que muitas vezes que é algo externo a nós, né? Foi porque veio do meu pai, porque veio da minha mãe. Tá, a gente tem sim os fatores genéticos que a gente pode trazer no nosso corpo, porém, e traz muito essa questão da genética, porém dentro de nós tem que ter algo que ative esses genes, tanto para o bem quanto para o mal, ok? Então o que é dentro de mim que está ativando essas doenças? Então a partir do momento que a gente começa a ter essa percepção, a gente entende que de fato nós somos imãs, tá? Não só para a saúde e doença, mas também como para pessoas e como para situações. Então, gente, eu sei que é muito difícil a gente olhar para dentro e aguentar essa verdade de que tudo na nossa vida, tudo que está se manifestando na nossa vida é apenas a impressão daquilo que a gente já traz dentro de nós. E por que eu sei isso? Porque para mim sempre foi muito difícil olhar para dentro de mim e entender que esse erro de sistema, né, estava comigo. Eu simplesmente achava muito mais fácil, tá, apontar o dedo e dizer assim: porque eu só atraio pessoas ruins, porque eu tenho o dedo podre, porque fulano foi injusto comigo, porque eu sou tão boazinha. E eu gosto muito de dizer isso porque quem tem essa visão que é muito boazinha, quem tem essa visão de que faz tudo direito e o mundo é que é injusto, o mundo é que é cruel, são as pessoas que tem mais dificuldade em mudar. Porque se eu sou perfeita, se eu sou tão boazinha, se eu sou tão maravilhosa, por que eu vou mudar? É o mundo que tem que mudar, né? Então a gente passa a vida toda apontando o dedo para os outros. Só que a gente tem que parar
e se perguntar, e isso quando eu falo aqui pra vocês, eu falo dentro dos meus estudos e dentro da minha vivência, tá, pessoal? Se você não concorda, tá tudo bem, é apenas o meu interessante ponto de vista. Se você concorda, vai estudar um pouco mais sobre isso, faz pergunta que a gente bate aquele papo por aqui, ok? Então vamos lá, voltando aqui ao assunto. Quando eu estou aqui no meu lugar de perfeição, de ser maravilhoso, de ser bonzinho, de que eu sou incrível, que eu sou uma excelente amiga, que eu sou uma excelente pessoa e que todo o resto do mundo é mal, eu estou em uma posição de vítima, querendo ou não. Porém, essa posição de vítima nada mais é do que uma posição de arrogância, de prepotência. Porque quando eu acho que o mundo todo é mal e só eu sou bacana e o mundo todo é cruel comigo, inconscientemente, muitas vezes conscientemente, mas a maioria das vezes inconscientemente, eu estou dizendo que eu sou superior a estas pessoas. Porque eu sou boazinha, porque eu sou bacana e essas pessoas todas são más. Faz sentido para vocês? Então, essa é uma verdade muito dura da gente descobrir. Quanta verdade a gente aguenta, né? Pra mim foi muito difícil, gente. Foi muitos anos de psicoterapia, muitos anos de constelação familiar, muitos anos de terapias vibracionais, tá? Muitos anos de ler livros, de me autoconhecer pra, de fato, eu assumir, eu entender que eu sou uma pessoa cheia de defeitos e que todas as situações boas ou ruins na minha vida que aconteceram a partir do momento em que eu tive consciência, né? Elas aconteceram pelo simples fato de que eu atraía aquilo para a minha vida, certo? Que eu estava vibrando naquela mesma, estava ressonando naquela mesma vibração, né? Então, quando a gente para e começa a entender que o problema não está no mundo, que o mundo é apenas uma impressão daquilo que eu tenho dentro de mim, por mais doloroso que isso seja, por mais difícil que seja aceitar isso, é a única forma que a gente tem de fato conseguir enxergar um caminho para sair, um caminho para mudar as situações. Tem uma amiga minha que ela repete muito essa frase, ela diz que num bom dia e com muita sorte, a gente consegue apenas fazer a nossa parte. E é exatamente isso, gente. Num bom dia e com muita sorte, a gente consegue mudar a nós mesmos. E olha, isso já é muito difícil. É muito difícil a gente mudar os nossos padrões, é muito difícil a gente fazer novos caminhos neurais, né? Porque normalmente a gente está acostumado, eu sempre falo isso, o cérebro ele é programado para economizar energia. Então, se a gente tem um padrão de pensamento, ele vai ficar insistindo naquele padrão de pensamento. Então, se você tem um padrão de pensamento de olhar para as pessoas e culpá-las pelo mal que está acontecendo na sua vida, você mudar esse padrão de pensamento é doloroso, porque requer olhar para dentro de si, requer olhar para as suas feridas, requer olhar para a podridão, entre aspas, né? Porque para energeticamente não há bom ou ruim, apenas interessantes pontos de vista, mas para essa visão do ego, né, que tende a colocar tudo entre bom e mal, é muito difícil para o nosso ego olhar para dentro de nós e ver que tem essa podridão dentro de nós, sabe? Que tem essa arrogância, que tem essa questão de querer ser melhor do que os outros. Uma pessoa que diz assim, eu não tenho amigos verdadeiros. Caraca, então ela se acha tão boa no fundo, né? Tão incrível que ninguém se iguala a ela. É igual uma pessoa que diz assim, nenhum homem presta ou nenhuma mulher presta. Caraca, se você está trabalhando para se melhorar a cada dia, se você está trabalhando para tentar ser uma pessoa melhor, você acha que todo o resto não presta? Que arrogância é essa, né? Que prepotência é essa de você achar que você é melhor do que todos os seres humanos na Terra e que não vai ter ninguém que seja bom o suficiente ou bom igual a você? Vocês entendem que por trás dessa revolta, por trás desse vitimismo, há uma prepotência grande, há uma arrogância grande. E isso é muito difícil, eu sei que tem muita gente que se revolta comigo quando eu digo isso, né? Realmente tem pessoas ruins no mundo, eu não estou dizendo que não tem, tá? Porque realmente fulano foi sacana comigo, foi ciclano, eu não estou dizendo que não foi. Mas o que em você, o que em mim atraiu essas pessoas? O que em nós continua ressoando, né? Que está sendo magnético para esse tipo de pessoa, para esse tipo de situação? Porque se eu saio de um relacionamento ruim, quando eu falo relacionamento, eu gosto sempre de frisar, não é relacionamento apenas amoroso, mas relacionamento de amizade, de trabalho, de todos os tipos, tá certo? Então, quando eu saio de um relacionamento e eu passo para outro e eu estou repetindo o ciclo, né? E aí eu saio desse relacionamento porque tá ruim, eu passo para outro e aí eu olho e digo, ninguém presta, então só eu que presto.
Então, quer dizer, será que não é justamente essa arrogância de, no fundo, achar que eu sou melhor do que as outras pessoas que está atraindo esse tipo de gente? Esse tipo de situação? Será que esse tipo de situação não está sendo atraída para a minha vida justamente para que eu aprenda a ter um pouco mais de humildade? E aí, minha gente, é essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Que vocês pensem, não precisam comentar, mas se quiserem comentar será um excelente debate aqui pra gente, tá bom? O que é que em você, o que é que despertou hoje nesse vídeo em você, ou o que é que vem despertando através dos seus estudos, porque eu sei que as pessoas que assistem os vídeos aqui do canal são pessoas que gostam de estudar, que gostam de entender um pouco mais a si mesmo. O que é que você já descobriu em você que virou essa chave de dizer assim, caraca, como eu tava pensando errado, sabe? Em mim foi isso, uma das coisas, porque eu venho descobrindo várias coisas, né? Então, eu tive uma criação desde pequena, onde eu tinha na minha cabeça, tá? Não eram, hoje eu entendo que não existe vítima e algoz, mas na minha cabeça, onde eu tinha que ser perfeita, onde, como filha mais velha, eu tinha que dar exemplos aos meus irmãos mais novos. Então, na minha cabeça, eu tinha que ser perfeita. Então, eu passei a vida toda ali tentando ser polida, né? Tentando ser a mais educada, tentando ser a mais perfeita possível. E dentro dessa busca pela perfeição, eu me coloquei em um local onde as outras pessoas é que estavam erradas, porque eu estava certa. Né? Onde eu era boazinha, porque o tempo todo eu queria fazer coisas para ajudar as pessoas, porque o tempo todo eu deixava de fazer para mim, para fazer para as outras pessoas. Eu falo isso para vocês com muita sinceridade, porque foi muito difícil para mim enxergar isso. Que depois, né, de muito autoconhecimento, de muito quebrar a cara, de muita psicoterapia, de muito processo, de muita dor, de muito choro e ranger de dentes, eu fui entendendo que muito desse ser boazinha, muito desse deixar de fazer pra mim, pra fazer os outros, não era nada mais do que arrogância, do que carência, do que querer fazer para o outro tanto que ele pudesse fazer pra mim de volta. E aí eu não aguentava, eu não suportava se alguém olhasse pra mim e dissesse que eu era egoísta, por exemplo. Se alguém me fizesse alguma crítica, eu ficava altamente ofendida, porque na minha cabeça eu estava fazendo tudo por todo mundo, e de fato eu só não estava fazendo para mim. Tá? E aí, nesse momento que eu comecei a entender essas minhas imperfeições, essas minhas arrogâncias, essas minhas prepotências, e olhar de volta para mim, eu comecei a entender que eu é quem tinha que fazer por mim. Que eu não podia mais ficar cobrando dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, das pessoas com quem eu me relacionava amorosamente, preencher esse vazio, né? Como diz Freud, esse problema estrutural, esse vazio estrutural, no meu lugar. Era eu quem tinha que fazer isso por mim. E aí, neste momento, neste movimento de egoísmo, né, de olhar para mim, de entender que eu tinha que cuidar de mim primeiro e ir deixando as pessoas um pouco de lado, porque eu estava tirando de mim para fazer para os outros, foi que eu comecei a compreender e a saber transbordar na vida das pessoas. Quando eu, de fato, parei de fazer pelos outros e comecei a fazer para mim, comecei a entender os meus pontos fracos, ok, eu não sou perfeita, ok, eu tenho um monte de defeitos, mas eu posso conviver com eles, foi que eu comecei a entender que a partir desse momento que eu me amo, que eu estou inteira, é que eu transbordo, e esse transbordar vai para o outro sem cobrança. Eu consigo amar genuinamente simplesmente porque eu olho para uma pessoa e eu a amo, eu amo a vida dela e eu respeito a individualidade. E eu respeito os pontos de vista interessantes, mesmo que não sejam meus pontos de vista. E essa nova forma de amor, eu, Joilma, só conheci a partir do momento que eu comecei a olhar para dentro de mim. A, de fato, entender as minhas imperfeições, as minhas arrogâncias e as minhas prepotências. Tá? Então, qual é a sua descoberta de vida? Qual é a verdade que você aguenta enxergar hoje? Porque tem muitas verdades que eu ainda não aguento. Se quiser compartilhar aqui, será muito bem-vindo. Lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho, mandar aí para alguém que esteja precisando. Um beijo enorme. Tchau, tchau e até a próxima.